Começou o julgamento do 8 de janeiro. E o digníssimo relator da ação penal, o ministro Alexandre de Moraes, durante sua fala, com todo o respeito que tem que ter, né, por um magistrado, mas ele me parecia um pouco nervoso nessa sua fala. Eu ia trazer até esse vídeo aqui, mas ele acabou desaparecendo. Eu baixei esse vídeo, desapareceu. Procurei novamente, ele não se encontra mais no Twitter, no X, né? Agora eu ia trazer, né? Mas vou trazer o outro vídeo que ele faz a condenação, tá? Aliás, não, esse vídeo que eu vou trazer agora não é da condenação, porque esse da condenação eu não coloquei aqui, mas vou trazer esse outro vídeo aqui, que foi o início da fala do ministro Alexandre de Moraes, hoje no plenário. Vejam, armados com pedaços de ferro, armados com pedaços de pau, destruindo quadros, destruindo o patrimônio. Aí a gente vê os vídeos, né, editado, aí tirando aquelas partes, dá para mostrar a violência com que alguns manifestantes utilizaram para causar vários danos lá no Congresso, no Supremo Tribunal Federal. Vamos continuar aí. Público, não há nada de pacífico nesses atos. São atos criminosos, aqui na Câmara dos Deputados agora, atos criminosos, atos antidemocráticos, atos realmente que estarreceram a sociedade brasileira. No Senado Federal, a versão mentirosa também, em vários depoimentos, de que o Senado Federal tudo estava aberto, as portas estavam abertas, tudo foi destruído, tudo foi depredado, várias câmeras foram depredadas também. Há uma investigação também em curso pelo Ministério Público de agentes criminosos que também adentraram mais fortemente armados, com rádios transmissores. Então, tudo faz parte de um crime, do crime de multidão. Bom, então, o ministro relator, ao terminar aquele último vídeo, aliás, esse vídeo aí que eu passei agora, ele fala em crime de multidão. Existe esse crime? Tem tipificação para esse crime? Evidentemente que sim. Afinal de contas, ele, o ministro Alexandre de Moraes, é hoje o ministro da corte mais disputado aí da República, né? Então, é muito respeitado. Mas vamos lá. Onde então está a previsão para esse crime? No artigo 65 do Código de Processo Penal, no inciso 3º, que diz que são circunstâncias que sempre atenuam a pena. Ter o agente confessado espontaneamente perante a autoridade, a autoria do crime, né? E eu vou confessar aqui, não crime. Eu confesso que não vi em nenhum momento esses acusados, esses que estão sendo julgados hoje, terem confessado o crime. Pode ter em algum momento eles tenham feito essa confissão, mas até agora eu não vi escrito em nenhum lugar, mas o ministro então começou dessa forma aí. Por quê? São dois os requisitos simultâneos, né, para o reconhecimento dessa atenuante, porque esse artigo 65 fala de um atenuante, né? Então,
Qual que é? Primeiro, existia confissão espontânea de autoria do crime que seja feito perante a autoridade, preenchido esses dois requisitos, né? Em tese, o agente tem sua sanção penal atenuada, vez que se trata aí de direito público subjetivo do réu. Ou seja, é um instrumento utilizado pela defesa para atenuar a pena imposta ao acusado. Bom, confessar significa declarar. O acusado, então, declara sua responsabilidade em crime que lhe é atribuído. Em outras palavras, o acusado reconhece a prática de algum fato criminoso e a confissão, então, ela deve ser espontânea. Então, os dois requisitos é confessar, né? Confessar a prática do crime e que ela deve ser espontânea. Essa parte, então, sobre esse crime de multidão, desse artigo 65 aí, né? Verdade do Código Penal, está explicada. Agora vamos, então, à parte do desembargador aposentado, o senhor Sebastião Coelho, que falou olhando para os olhos de todos os ministros que estavam ali naquele plenário, naquele julgamento, né? E disse para todos eles que eles são odiados pela maioria dos brasileiros. Ele, é claro, não deixa de ser um exemplo de coragem. Porque, além dele, não conheço ninguém nessa república que tenha coragem e essa proeza de falar encarando na cara hoje dos ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive do Alexandre de Moraes. Eu não sei se foi uma boa estratégia da defesa. Eu acredito que as favas já estejam contadas aí, né? Aí foi, de repente, uma oportunidade para ele falar tudo o que os brasileiros gostariam de falar hoje. E não pode. É complicado. Então vamos ouvir o que o senhor Sebastião Coelho falou. Eu tenho aqui o vídeo. Vamos ver aqui. Eu sou um homem de falar e depois dizer que não disse, que não é aquilo. Nessas bancadas aqui, nesses dois lados, senhores ministros, estão as pessoas mais odiadas desse país. Infelizmente, quantas fotos eu tenho com o ministro dessa corte? Muitas, muitas. Não vi no enterro, no velório de Sepúlveda Pertence, a pessoa que eu amava muito, para não dizer que eu estava afrontando essa corte. Mas Vossa Excelência tem que ter a consciência que Vossa Excelência são pessoas odiadas desse país. Essa é uma realidade que Vossa Excelência tem que saber. E alguém tem que dizer isso diretamente. E, finalmente, eu quero manifestar o meu respeito e a minha solidariedade à Polícia Militar do Distrito Federal, que está sendo colocada como responsável por aquilo que não é. E a meu respeito e a minha solidariedade a todos os oficiais que estão da Polícia Militar do Distrito Federal, que estão presos, alguns meus ex-alunos da Academia da Polícia Militar, presos e sem salário. Isso é tortura! Tirar o salário de um homem, senhor ministro Alexandre de Moraes, sem que haja uma condenação. Isso não pode acontecer. Essas famílias estão desesperadas e torturadas. Essa é a minha posição, é a minha opinião. E eu digo, e finalmente, para concluir, eu peço que esse tribunal declare a incompetência desse juiz para o julgamento e não fazendo julgue improcedente a ação em sua totalidade. Muito obrigado, senhora presidente. Pois é. E depois da fala do Sebastião Coelho, o digníssimo Alexandre de Moraes, então, teve a seguinte fala. Eu busquei esse vídeo e baixei, mas eu não encontrei esse vídeo mais. Não sei o que aconteceu. Mas eu tenho aqui as falas raivosas do digníssimo senhor Alexandre de Moraes. Diz o seguinte: todas essas pessoas. Ele falou
respondendo a essas falas da defesa, né? O advogado agora, né? O ex-desembargador Sebastião Coelho. E ele respondeu o seguinte: todas essas pessoas que são odiadas pela maioria da população, esses extremistas que não gostam do Supremo Tribunal Federal são a minoria. Isso ficou demonstrado nas urnas e nos atos golpistas em que uma minoria praticou. Então, essa foi a resposta do ministro Alexandre de Moraes. Falou num tom raivoso que ficou parecendo a fala até de um promotor de justiça. Não que um promotor de justiça fale com raiva, mas ele foi muito incisivo naquelas falas dele. E o digníssimo ministro Alexandre de Moraes, o relator, iniciou então depois a sua votação para a sentença. E em seu voto, ele fixou a pena ao primeiro acusado em 17 anos de reclusão, pagamento de 100 dias multa, né? Cada 100 dias multa, né? E 30 milhões pelos danos causados, que serão distribuídos aí a todos os sentenciados. E aí, depois, o digníssimo ministro revisor, o Nunes Marques, também deu seu voto, discordando do relator e pedindo a condenação apenas por danos, sugerindo uma pena de 2 anos em regime aberto. Isso pelos danos causados, segundo ele. E o dia do primeiro julgamento terminou basicamente assim. E na minha humilde opinião, por ter uma formação jurídica, né, mas qualquer um que esteja acompanhando aí esse caso desde o começo sabe que é um processo eivado de falhas, e falhas insanáveis, que deveria ser nulo, né? Primeiro, porque o Supremo, ele não é o juiz natural. E aí eu nem preciso mais continuar apontando outras falhas. Só bastaria essa. Apesar de ser, então, mais comedido, o ministro Nunes Marques então, adunou aí com os erros, esses erros graves aí da corte, da nossa corte maior. Com todo respeito. É claro, é uma opinião sobre aquilo que eu basicamente sei a respeito de que deve ser o juiz natural. Mas um apontamento que quero fazer aqui, esse início de julgamento me parece também um recado à grande maioria dos acusados que não tem absolutamente nada a ver com as depredações que ocorreram ali na Praça dos Três Poderes. Primeiro porque uma parte considerável nem entrou lá no Congresso, lá no Supremo Tribunal Federal. Às vezes ficou ali balançando uma bandeirinha que foi conduzido aí porque eles tentavam fazer aquela manifestação pacífica ali na Praça dos Três Poderes, e inclusive tem até pessoas que nem foram lá na Praça dos Três Poderes no dia. Não chegou aí, né? E aí no dia seguinte acabou sendo preso juntamente com aqueles que foram lá na Praça dos Três Poderes, né? Então, só para terminar agora, o corregedor do CNJ, o Luiz Felipe Salomão, ele abriu uma investigação contra o ex-desembargador Sebastião Coelho, que é o advogado do réu, está sendo julgado, esse primeiro julgado, né? E ainda determinou a quebra de sigilo bancário do agora advogado desse réu, com a alegação de querer saber
se o Sebastião Coelho financiou as manifestações na Praça dos Três Poderes. E com todo o respeito, novamente, eu vejo que é uma clara intimidação devido a essa defesa veemente de Sebastião Coelho, que disse aquelas palavras ali aos ministros da Suprema Corte que estavam nesse julgamento. Essa matéria, então, a gente termina aqui, mas ainda resta essa primeira... ainda resta a conclusão do julgamento desse primeiro réu e dos outros 3 réus que devem então iniciar para os próximos dias. Eu acredito que amanhã já tem o recomeço aí desse julgamento. Então ficamos por aqui.